Aquilo que ainda tá pensando se visitar de átomo. É átomo, burro. Tá, mas até agora não entendi isso. Nem eu. Será que alguém pode explicar pra gente? Ei, vocês dois, eu posso explicar o que é átomo. Deixa pra lá. Não, espera, voltem. Que cara maluco. Sai fora, nerd! Enfim, e aí pessoal, aqui quem fala é o Erbo. E hoje vamos iniciar uma nova série no canal, Átomos. E nesse episódio, o primeiro, vamos falar sobre a introdução e o modelo de Dalton. Tudo começa lá atrás, no século V a.C., lá na Grécia Antiga. Para os gregos antigos, matéria era tudo que tem massa e ocupa espaço. Que, bem, até hoje seguimos esse princípio, né? Mas aí você pode não ter entendido. Como assim massa e espaço? Massa, tipo massa de pizza? Vou te explicar melhor. Para algo ser matéria, precisa de duas coisas: massa e ocupar espaço. Vamos pegar o gato Matheus. Como você pode ver, ele está ocupando espaço. Tipo, eu não consigo colocar a mão nele e sair do outro lado. Agora vamos conferir se ele tem massa. Matheus, meu filho, tu tá magro demais, cara. Tu não pesa 1 grama, Matheus. 1 grama. Opa, Matheus não tem massa. Ou seja, ele não é matéria. Desculpa informar isso a vocês, mas o gato Matheus não pode ser considerado matéria. E por lei, isso é crime, com pena de morte. Brincadeiras à parte, é claro que o gato Matheus pesa, ou seja, ele tem massa e ocupa espaço. E sim, gato Matheus é uma matéria, acredite ou não. Naquela época, filósofos como Leucipo e Demócrito pararam de coçar a bunda para coçar a cabeça pensando: do que diabos é feita a matéria? Eles faziam experimentos de pensamento, e um deles é: imagina que você tem uma folha de papel. Se a gente cortar ao meio, ainda é a mesma matéria, ainda continua sendo folha de papel, só que em duas partes diferentes. Cortamos ao meio e continua sendo papel. Cortamos ao meio, continua sendo papel. Cortamos ao meio, continua sendo papel. Aí eles pensaram: até onde dá para cortar essa folha ao meio? Infinitamente? Demócrito achava que não, e que havia um limite, uma parte ultra minúscula que não dá para ver a olho nu, e nem dá para dividir ela. Mas essa parte que não se parte, ele chamou de átomo. Em grego, a letra A seria de não, e o tomo viria de cortar, ou seja, não se corta. Para Demócrito, o mundo era feito de átomos infinitos e indivisíveis. Cada tipo de átomo tinha seu tamanho, forma, peso, dureza. As mudanças que a gente vê hoje, tipo dissolver açúcar na água ou torrar um pão, aconteciam porque átomos se combinaram e recombinaram de jeitos diferentes, tipo um baile funk, só que atômico. Cada átomo escolhe seu par e dá-lhe na melancia. Demócrito dizia algo do tipo: tem infinita quantidade de átomos diferentes em tamanho, peso e calor. E todas as mudanças do mundo vêm das combinações desses átomos imutáveis. Mas ninguém ouvia eles. Na época, essa ideia não pegou, por causa de pessoas como esses dois desgraçados que estavam no início do vídeo. Eles achavam bestas, porque na antiguidade sempre rolava treta misturar ciência com religião e política. Tipo, Aristóteles em geral viam Demócrito estudando os átomos e pensavam que ele era só mais um bêbado qualquer. Então o átomo foi cada vez mais se esquecendo, Pulando direto pro século XIX, entra em cena esse sujeito, John Dalton. Ele foi meio que o pai do primeiro modelo atômico. Pega essa dica: se na madrugada, depois de você assistir animes e estiver prestes a dormir, se seu cachorro entrar no seu quarto, andar lentamente, te cutucar e perguntar qual foi o primeiro modelo atômico científico, o que você tem que fazer é responder que era o modelo atômico de Dalton. E depois você limpa o seu xixi que você fez de medo e tomar uns remédios pra parar de alucinar. Voltando, o primeiro modelo atômico é o modelo atômico de Dalton. E Dalton era um cara sério, ele não usava redes sociais, não ia pra baladas, não pegava gatinhas, ele era locked in. E ele publicou em 1808 seu livro, A New System of Chemical Philosophy, que até então foi o primeiro a transformar a ideia de átomo em ciência de verdade. Antes era só filosófica essa ideia.
E nesse livro ele propôs uma porrada de coisas, mas as principais, anota aí: elementos formados por átomos. Cada elemento químico é formado por partículas minúsculas e indivisíveis, os átomos, que eu já expliquei. Átomos idênticos no mesmo elemento. Átomos de um mesmo elemento têm a mesma massa e volume, ou seja, são idênticos em propriedades químicas. Se dois átomos têm massa e volume iguais, eles são do mesmo elemento químico. Vou explicar de uma maneira melhor. Sabe, nas lutas de artes marciais, tem os campeonatos, né? E quando você chega lá, você é participante, pra não ter injustiça nas lutas, eles fazem um casal, eles casam atletas. Tipo, ponhamos que você tem 60 quilos e 1,75. Eles pegam um cara mais parecido na sua categoria, mesma faixa e tal, os pesos, altura, eles casam. Ou seja, meio que vocês dois seriam do mesmo elemento químico, tá ligado? Átomos diferentes em elementos diferentes. Átomos de elementos diferentes diferem em massa e volume. Por exemplo, um átomo de carbono não pesa o mesmo que um átomo de hidrogênio. E no exemplo das lutas casadas de artes marciais, se você pegar um cara gigante, ele não é do mesmo elemento que você. Fórmulas em razões inteiras. Nos compostos químicos, a proporção entre o número de átomos de cada elemento é sempre o número inteiro. Em outras palavras, você não vai encontrar um meio átomo de hidrogênio no composto, nem tenta. É que nem achar agulha no palheiro, mas acho que achar uma agulha no palheiro é possível e átomo... Enfim, se pegarmos a fórmula clássica da água, o H2O, temos 2 átomos de hidrogênio para cada um de oxigênio. 2 dividido por 1 dá 2. Tudo certinho, inteiro. Reações químicas é igual a combinação de átomos. Numa reação, os átomos simplesmente se combinam, rearranjam ou se separam. Nada se cria, nem se destrói no processo. E essa ideia casa perfeitamente com a lei de conversão de massas de Lavoisier, que dizia: no mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É que Dalton viveu também na mesma época que Lavoisier, então ele teve essa ideia com a ajuda. E Dalton foi criativo nos símbolos. Como assim símbolos? É que assim, hoje em dia você tem a tabela periódica perfeitinha, bonitinha. O O é oxigênio, H é hidrogênio, o Cu é o cobre e outros. Mas Dalton não tinha esses privilégios não, ele não era Nutella. Ele fez na raça símbolos para representar cada átomo. Tipo, um círculo vazio é oxigênio, um círculo preto é carbono, um círculo com uma bolinha dentro cheio é hidrogênio e por aí vai. É tipo uma tabela periódica só que de bolinhas, parecendo aqueles alfabetos que você inventava quando era criança. Ou vai ver, só eu que fazia isso. Enfim, ainda sou criança, né? Átomos como bola de sinuca. Na cabeça de Dalton, o átomo era indivisível, indestrutível e completamente sólido, tipo uma bola de sinuca mesmo. Ou seja, se você fosse na época dele e tava na rua pisando no chão para tentar dividir um átomo, ele ia olhar para a janela, ele ia descer as escadas, abrir a porta e te falar que é impossível dividir um átomo. Em resumo, foi Dalton quem colocou no papel a primeira teoria atômica científica. Pronto, aqui finalizamos a introdução e até Dalton. No próximo vídeo a gente entra na era pós-Dalton. Você vai conhecer um tal de pudim de ameixas ou panetone e a cagada no átomo. E mais, se você gostou, não se esquece de beber água. Água é importante para a saúde, sabia? E é isso, falou!